Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao seu canal Matemática em um Clique. Hoje vamos falar sobre fatorial. Você se lembra como que se calcula fatorial? Do que se trata? E como fazer simplificações quando você está usando fatorial? Vamos relembrar? Então vamos relembrar aqui do que se trata o assunto fatorial. Vamos ver então juntos. Então aqui temos primeiro uma visão genérica, né, onde você olha aqui no retângulo branco, né, que eu vou até começar a destacar aqui para vocês alguns pontos. Então, ó, do que se trata fatorial? Então, quando a gente tem aqui o fatorial, a gente tem, na verdade, uma decomposição em fatores, e essa decomposição em fatores, você tem aqui em termos gerais, em forma genérica, né, o n fatorial, que seria uma decomposição até chegar no 1, né, decrescente. Ó. O n vezes o n menos 1, quer dizer, caiu uma unidade. O n vezes o n menos 2, caíram duas unidades. O n menos o 3, caíram 3 unidades. Aqui é reticências, porque não sabemos quantos tem um genérico, né? E aí você tem aqui o final, né, que seria o 3, o 2 e o 1, até chegar no 1, a decomposição decrescente. Aqui em termos genérico, ok? Porque você vai se deparar com essa expressão geral e você talvez fique confuso, mas ela é a mesma ideia que você vai ver aqui na prática com os números. Ó. O que é ou quanto vale 4 fatorial? 4 fatorial é a decomposição ó, em fatores. 4, o 4 menos 1 não seria o 3? Ó. O 4 menos o 2 não daria 2, né? E o 4 menos o 3, que daria 1, né? Vai fazendo essa decomposição igual a expressão genérica lá em cima, ou, de uma maneira mais prática ainda, é só decrescer uma unidade por vez, né? Se você tiver já na ordem aí, pensando, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí você multiplica todos os fatores, 4 fatorial equivale a quanto? A 24. Isso, né? Muito bem. Depois a gente tem aqui, ó, 7 fatorial. A decomposição 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos em 5.040. 1 fatorial valerá 1 e 0 fatorial também. Vamos trabalhar aqui com 1. Então, aqui temos a estrutura geral de como se trabalha, né, com fatoriais. Aqui é a ideia, né? Mas um outro fator muito importante é como você simplifica, porque às vezes esses fatoriais são muito extensos e aí vai dar muito trabalho. Então é o que nós vamos ver na sequência. Então nós vamos descobrir agora na sequência, né, como fazer o processo de simplificação, ok? Então aqui, antes de falar do processo, né, de simplificação, apenas mais um slide que é para vocês pensarem um pouquinho, ó. Nesse slide, nós vamos conseguir verificar como calcular pensando no fatorial anterior. Por exemplo, se eu quero calcular um fatorial. Um fatorial, nós vimos no slide anterior que ele vale 1, ok? Depois nós temos 2 fatorial. 2 fatorial seria 2 vezes 1. Mas, na verdade, lógico, 1 fatorial ele é muito simples, é o próprio 1, mas eu poderia considerar que estou fazendo 2 vezes o fatorial anterior, sendo que 1 fatorial que é o fatorial anterior vale 1, então ficaria 2 vezes 1, que vai dar o 2. Nesse 2, que ainda é muito pequeno, você ainda não vê nenhuma vantagem, talvez. Você percebeu alguma vantagem? Não, porque 1 fatorial nada é 1, então não muda muita coisa fazer 2 vezes 1 direto, ou fazer 2 vezes 1 fatorial e pegar o valor anterior, que seria 1 aqui, né? Nesse caso ainda não tem nenhuma vantagem. Mas quando você pensa, por exemplo, em 3 fatorial, você pode decompor em 3 vezes 2 vezes 1, ou você pode fazer 3 vezes o 2 fatorial. Quanto que deu 2 fatorial no anterior? Ó, deu 2, então 3 vezes 2, 6. Nesse aqui também a vantagem ainda não apareceu muito, porque seria vezes 1, né? Não mudaria muita coisa na multiplicação, olhar no anterior, que seria o 2 fatorial. Mas se você olhar a partir de agora, você vai percebendo a ideia. Ó. 4 fatorial. Você pode decompor como 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí você multiplicasse direto isso, daria 24.
Mas se você parar assim, ó, 4 vezes 3 fatorial, quanto que deu 3 fatorial aqui na linha anterior da nossa tabela? Ó, deu 6. Então, eu poderia fazer direto 4 vezes 6 e chegaria no 24, certo? Aqui a gente já começa a perceber a vantagem de aproveitar algum fatorial anterior que já estivesse calculado, certo? Agora, ó, o 5 fatorial. Você pode decompor 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e você faz a multiplicação, você acha 120, mas você também poderia pensar 5 vezes 4 fatorial. Quanto que deu 4 fatorial aqui na tabela anterior? Ó, aqui, ó, olha aqui, ó, 24, né? Então 5 vezes 24, se você multiplica direto, dá 120. Então você pode pensar no fatorial anterior, imediato, se você já tiver calculado, e aí você tem uma conta menor, você consegue fazer um processo simples de apenas 2 fatores, né, sendo multiplicados, né, se você já tivesse resultado anterior. Mas se você não tiver, nada impede de você fazer toda essa multiplicação. Em alguns casos, se você tiver oportunidade até de usar uma calculadora científica, você pode fazer, mas a gente vai ver nessa aula como simplificar, porque se você não tiver com a científica, né, e o cálculo ficou muito extenso, como que você pode trabalhar de uma maneira que ele fique mais simples e venha facilitar o seu cálculo? Vamos descobrir então outra maneira, né, que nós podemos simplificar? Então vamos ver aqui no nosso próximo slide. Vamos supor que você tenha 16 fatorial para dividir por 13 fatorial. Se você fizer essa conta, né, na mão, 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11, né, decrescente até chegar no 1, e a mesma coisa embaixo, 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10, decrescente até chegar no 1, você vai ter um trabalho bem extenso e vai chegar nesses dois números grandes, faria a divisão dos dois e chegaria nesse resultado. Esses dois números grandes, se você tiver a oportunidade de usar a calculadora, você pode até usar, né, uma calculadora científica. Quer ver? Vamos ver aqui, ó, como que isso seria possível. Então, aqui você pode abrir a sua calculadora, né, do computador, se você não tiver uma científica para testar. Então, por exemplo, se você vai calcular, ó, eu peguei uma calculadora, né, comum, uma calculadora que você encontra, né, no seu PC. Aí você só coloca no modo científico, tá vendo aqui, ó? E aí você tem, ó, 16 fatorial. Aqui você pega, né, o n fatorial, tá vendo, ó? 16 fatorial. Ele te dá o resultado. Aí você pode dar um Ctrl C, copia o valor, né? Não tem problema. Se você precisar fazer a anotação desse valor, né, no formato eletrônico. E se você quiser na sequência também, ó, o outro valor de baixo, né? Você achar o 13 fatorial, você coloca 13, olha aqui o n fatorial, tá vendo? Aqui embaixo, ó, n fatorial. Ele também te dá o valor aqui, tá certo? Aí você faz a divisão desses dois na sua calculadora, você vai perceber que se você fizer na sequência, ó, vamos apagar aqui de novo, ó, vamos fazer aqui, ó, 16 fatorial, ó, o fatorial aqui embaixo, dividido, aqui, ó, dividido por 13, digito 13, aí você tem aqui embaixo fatorial, ele vai já dividir, ó, igual 3.360, tá? Esse é o valor que nós encontramos quando fazemos a divisão de 16 fatorial por 13 fatorial, mas isso se for viável o uso de uma calculadora, né? A calculadora científica, ela traz essa função aqui, n fatorial, ok? Mas vamos ver como é possível tornar isso mais simples, né? Para que vocês possam fazer, mesmo nas circunstâncias que vocês não tenham a calculadora. Então, supondo que você não esteja com a sua calculadora, né? Deixa eu só voltar aqui mais uma vez o slide para você ver, ó. Eu já tinha destacado aqui. Só um instante, voltando aqui, ó. Nós chegamos no 3.360, aqueles dois valores enormes, né, que nós encontramos lá por meio com a ajuda, né, da nossa calculadora científica, nós encontramos dois valores. Fizemos a divisão, deu 3.360, mas são valores muito altos, né? E se eu fosse fazer também na mão, 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 até chegar no 1, seria um processo muito demorado. E fazer também o 13 embaixo, 3 fatorial, 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 até chegar no 1 também seria muito demorado.
Então, vamos ver agora como é possível fazer aí, né, com o processo de simplificação, ok? Então, agora vamos ver como simplificar. Você não está com a sua calculadora, você está numa prova talvez que você nem possa usar calculadora, dependendo das circunstâncias, né? Olha o que você pode fazer aqui, prático, né? Ó, você pode pegar o 16 fatorial e decompõe 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13. Aí você para no 13. Você não vai até o 1. E embaixo você deixa o 13 como está. Por que que eu parei no 13? Porque aqui embaixo eu tenho 13 e esse 13 fatorial, agora que eu parei embaixo, se eu abrisse aqui todos os fatores, né? Embaixo, em cima não ia continuar 12 vezes 11 vezes 10. Embaixo aqui também, se eu abrisse todos os fatoriais, não ia ficar 13 vezes 12 vezes 10 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10, né? Só estou pulando aí na hora de comentar, mas é na sequência, tá? Então, visto que você teria, né, todos os fatores iguais a partir do 13, se você fizesse toda a decomposição aí em fatores, né, todo o processo de expressar de uma maneira clara, né, fator por fator, então você pode parar aqui no 13 e fazer o cancelamento. E aí sobram apenas 16 vezes 15 vezes 14. E quanto que dá 16 vezes 15 vezes 14? Já é uma conta mais fácil para fazer sem calculadora, se você precisar, não é verdade? Mas vamos aqui mais uma vez recorrer à calculadora para você poder dar uma olhada, ok? Então vamos lá. Temos aqui, só um instante. Então voltando aqui a usar a calculadora, ó, nós simplificamos lá e ficou como, né? Deixa eu apagar aqui o valor anterior. Então aqui nós temos só um instante. Aqui, ó. 16 sobraram, né, lá na calculadora, 16 vezes 15, na calculadora não, perdão, lá na nossa simplificação no slide, né, vezes 15 vezes 14. O 13 nós cancelamos, então só sobrou 16 vezes 15 vezes 14, que dá igual a quanto? Ó, 3.360, que é o mesmo valor que nós havíamos encontrado quando nós fizemos, né, todo o valor enorme na calculadora, fizemos a divisão, chegamos no 3.360, certo? Então é importante que você perceba como esse processo de simplificação facilita e ele vai ser muito prático para você usar em outros contextos. Vamos então voltar mais uma vez para o nosso slide. Então vocês perceberam aqui, né, pela calculadora que chegamos na divisão, né? Na divisão não, no valor no mesmo valor da divisão. Quando nós cancelamos aqui o 13, e o 13 porque paramos no 13, né, em cima para cancelar com o valor de baixo, nós chegamos aqui nessa multiplicação 16 vezes 15 vezes 14, que nós acabamos de fazer na calculadora, e era uma conta que ainda daria para fazer na mão, já não era tão grande, né? Daria mais trabalho do que a calculadora, evidentemente, mas se você tivesse num processo de prova, né, um processo avaliativo, e você precisasse, é bem diferente de fazer toda aquela conta enorme, né? Então aí você tem aqui o resultado 3.360. Esse tipo de simplificação será bastante útil quando você trabalhar com os fatoriais em combinações, em arranjos, permutações, que são várias formas que vocês trabalham, né? Aí, o levantamento de possibilidades, e vocês precisam fazer alguns cálculos usando algumas fórmulas, e aparece dentro do contexto os fatoriais. E aí você poderá simplificar na forma como nós vimos hoje, ok? Então, nessa aula nós encerramos aqui. Em futuras aulas poderemos até voltar ao assunto para aprofundar um pouco mais, para falar das combinações ou dos arranjos, ou de outros contextos que nós podemos usar os fatoriais, como por exemplo também aparece na estatística, na distribuição binomial, né? Lá a necessidade de trabalhar com os fatores, ou fatorial, ok? Então tá bom. Muito obrigado pela sua presença na aula de hoje. Um abraço e até a próxima.
Então, aqui é apenas um convite para vocês. Se inscrevam, né, no canal Matemática em um Clique. É só você clicar e aí você vai ficar, você passará a receber os novos vídeos, né, os avisos. E acessem também a página no Facebook, Matemática em um Clique, ou você também encontra o Matemática em um Clique lá no Instagram, ok? Então, mais uma vez agradeço pela sua presença na aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima.